Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez no Telesaúde, compartilhando conhecimento com vocês e aberta a troca de ideias. Eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta e pesquisadora do LAIS, da CEBIS, do UFRN, faço parte do Núcleo Telesaúde, do Núcleo Rio Grande do Norte do Telesaúde. E a nossa palestra de hoje conta com o tema, o título, né? Estimulação física na doença de Alzheimer. Vamos lá. Nessa web, nós vamos ter como conteúdo a contextualização sobre a doença de Alzheimer, a DA, evidenciar aí, né, os sinais motores dessa condição de saúde, falar um pouco sobre a relação entre motricidade e cognição, as estratégias da fisioterapia para a estimulação física de pessoas com doença de Alzheimer e mostrar algumas evidências científicas sobre os exercícios na ADA. Certo? No primeiro slide ficou meu contato por e-mail, então podem mandar dúvidas, artigos que queiram compartilhar, troca de ideias, estou aberto, como isso também pode ser feito pela teleconsultoria do Telesaúde, né? Então, a doença de Alzheimer, DA, ela é uma afecção neurodegenerativa, progressiva e irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos. Ou seja, a doença de Alzheimer ela é muito conhecida na comunidade e na sociedade de maneira geral como a doença do esquecimento, né? Como se ela só gerasse um esquecimento mero e simples, né? Um distúrbio de memória. Só que ela traz outros distúrbios cognitivos que, à medida que a doença avança, já que ela é neurodegenerativa e progressiva, eles vão se evidenciando e trazendo isso também, acometendo também o aspecto motor desse indivíduo. Aqui na figura está o Alzheimer, que é quem o cientista, né, que revelou, né, conseguiu confirmar para o mundo essa doença e ela então levou o seu nome. Tem-se que, no estudo de 2002, em termos epidemiológicos, que as condições neurológicas, incluindo aí os casos de demência, elas foram estimadas pelo estudo Global Burden of Disease de 2010, que é um estudo da Organização Mundial de Saúde, como sendo a terceira principal causa de anos vividos com deficiência a nível global. Então, em todo o mundo, né, são as condições neurológicas que geram a terceira principal causa de deficiência no mundo. As pessoas vivem com aquilo ali, né, mas com aquela situação, com aquela condição de saúde, mas que traz deficiências. Dentre essas condições neurológicas estão aí as demências. Considerando isso, temos a DA, que é a doença de Alzheimer, que ela é a causa mais comum de demência primária. Então, tem outros casos de doença, tem outros tipos, né, de demência, quer dizer, como, por exemplo, a demência vascular, que vem também tomando espaço, crescendo cada vez mais, né? Tem a doença de Hunter também, que inclui demências, ela tem demência de corpo de Levy, demências de frontotemporal, então tem outros tipos, mas a DA é a mais conhecida e a mais prevalente, né, comum entre as demências. A sua incidência se dá em torno dos 60 anos de idade e a cada década a mais, né, a cada década de envelhecimento, essa incidência ela tende a aumentar. Né? Quando a DA ela se apresenta por volta dos 40 anos de idade, ou seja, o que é cedo, né, o que é precoce, aí se mostra, então, um caso de provável recorrência familiar, né, da doença de Alzheimer. E aí nós temos uma condição, né, também, que a Organização Mundial de Saúde levantou em 2006, desde 2006, que é o fato da doença de Alzheimer ela afetar mais mulheres do que homens. E por que isso, né? Por que seria isso? Será porque elas vivem mais? Pelo fato delas viverem mais, né? Se as mulheres vivem mais, né? Ela tem a expectativa de vida mais alta, então elas chegam até idades onde a doença de Alzheimer se torna mais prevalente. Quanto mais velho, né, a partir de 60 anos, mais prevalente a doença de Alzheimer fica. Então, o homem não conseguia ser tão acometido porque eles não chegam até idades tão avançadas quanto as mulheres chegam, né? É uma possibilidade.
Uma outra questão que a Organização Mundial de Saúde levanta é o fato de as mulheres, de maneira geral, estarem relacionadas, em comparação com os homens, estarem relacionadas com menos anos de estudo, né? Ou seja, com menos atividades intelectuais, né? O que talvez trabalhe menos o que? A sua cognição. Trabalhando menos essa sua cognição, diminuiria a sua reserva neurológica e elas tenderiam a ser mais acometidas por demências, pela doença de Alzheimer, ter menos proteção, digamos assim, nesse sentido. Então, são fatos, são hipóteses levantadas, né, que precisam ser mais confirmadas, até porque essa segunda hipótese, né, ao longo dos anos, ela vem mudando cada vez mais, porque as mulheres, elas, né, vêm cada vez mais relacionadas com atividades, se relacionando com atividades intelectuais. E em termos neuropatológicos, o que, é que a gente tem na doença de Alzheimer? Nós temos, né, dois pontos principais, dois processos, digamos assim, principais, que acontecem no encéfalo, no cérebro daquele indivíduo. Acontecem alterações extracelulares e alterações intracelulares. Lembrando que a célula do sistema nervoso é o neurônio, então são alterações que ocorrem fora do neurônio, entre as sinapses, né, desses neurônios, e algumas alterações que ocorrem dentro do neurônio em si. As alterações extracelulares, ou seja, fora dos neurônios nas sinapses, no córtex cerebral, elas acontecem pela deposição do peptídeo, chamado beta-amiloide, que é bem conhecido entre os estudos de Alzheimer, e que eles, à medida que eles vão se depositando cada vez mais, eles vão formando as placas senis, né? São placas que tentam ser representadas nessa figura pelos pontinhos pretos, que vão tornando essas áreas do córtex cerebrais inativas, né? E aí atingindo também os seus vasos sanguíneos, comprometendo a irrigação. Em paralelo, acontecem alterações intracelulares, ou seja, dentro dos neurônios desse córtex. E aí, dentro dos neurônios, o que é que acontece? Acontece os emaranhados neurofibrilares. O que são esses emaranhados neurofibrilares? São alterações que acontecem na proteína tau. E aí eles têm preferência, esses emaranhados, por algumas áreas do córtex cerebral, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, o córtex parietal posterior, o córtex temporal inferior, hipocampo, que são áreas bem relacionadas à memória explícita, córtex entorrinal e a amígdala cerebral, que é responsável também por questões emocionais, né? O córtex pré-frontal tem relação com aspectos comportamentais. Todas essas situações de deposição do peptídeo beta-amiloide e dos emaranhados neurofibrilares da proteína tau dentro dos neurônios levam a uma morte neuronal acentuada, né? Todo o processo inflamatório que esse córtex passa. E aqui nessas figuras estão representados o que vai acontecendo ao longo do tempo, à medida que a doença vai avançando, né? O que acontece com esse córtex. Nessa primeira figura de cima, à direita, está representado o córtex transversal, longitudinal, do cérebro, né, do encéfalo de um indivíduo sem doença de Alzheimer. E na esquerda, um indivíduo com a doença de Alzheimer. Da mesma forma, na figura de baixo. E o que a gente vê em ambas as figuras, de maneira geral? O que a gente vê? A gente vê como uma atrofia, pode perceber isso aí, uma atrofia cerebral, uma atrofia desse córtex. Com isso acontece um alargamento, né, dos sulcos cerebrais, né? Os giros eles vão ficando mais aumentados, porque esse parênquima ele vai sendo reduzido. À medida que a doença avança, que a doença progride, isso se torna mais evidente. E aí, neste gráfico aqui, está representado para vocês de maneira esquemática, de maneira simplificada, né, a evolução da doença de Alzheimer ao longo do tempo. Então, no gráfico, no eixo horizontal está representado o tempo, mostrando a evolução da doença, né, e no vertical a evolução em si. E isso vai acontecendo de maneira variada entre de um indivíduo para outro, né? Em alguns
a doença avança de maneira mais rápida e em outros de maneira mais lentificada. E o que é que se representa de maneira geral? Na fase inicial, que é a primeira fase aqui no início, né, do tempo, o que é que acontece? O que é mais evidente aí? É mais evidente o déficit de memória, que é aquele déficit de memória, o quê? De memória explícita, é aquela memória que é mais evidente para as pessoas de maneira geral, que é onde aquele indivíduo ele vai tendo um déficit progressivo, ele vai meio que esquecendo, como as pessoas dizem, os nomes próprios, os nomes de pessoas, os nomes de pessoas próximas a ele, vão esquecendo compromissos, perdendo horários de seus compromissos, eles vão esquecendo conversas que eles tiveram recentemente, fatos cotidianos, né? O que dificulta o aprendizado dele de maneira geral. Porém, a memória antiga, a memória para fatos antigos, ela permanece intacta, ela não tem prejuízo aí, né? Nessa fase também é detectável e é algo que faz com que as pessoas próximas àquele indivíduo portador da doença despertem, atentem ao fato de que aquele comportamento não está normal para o padrão daquele indivíduo, de como ele era antes, e possa desconfiar que possa ter algum problema, e aí é que se procura um neurologista ou um geriatra normalmente. Que é o quê? A falta de iniciativa por atividades que ele tinha anteriormente, seja atividades laborais ou atividades de lazer, né? A perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas para aquele indivíduo, né? Negligência na execução de suas tarefas de maneira geral, muitas vezes negligência com a própria aparência, com o próprio cuidado, né? Essas pessoas, elas, pelo déficit também dessa memória explícita que foi falada aqui anteriormente, elas passam a ter dificuldade, né, para encontrar nomes, né? Então, ela está ali com aquele discurso, está no oratório, está no diálogo, e as palavras elas vão faltando, ela vai faltando nome para aquele objeto que ele quer identificar, é aquela sensação de estar com a palavra na ponta da língua, mas ela não sai, né? E o discurso começa a ficar um pouco pobre, né, de ideias. E um ponto bem importante também nessa fase inicial é a desorientação espaço-temporal. O que é que acontece? Essa desorientação, ele vai fazendo com que ele tenha também aí dificuldades no planejamento de algumas atividades, administração de finanças de maneira geral e situações mais complexas. A questão espacial também dificulta, ele sai de casa e ele não lembra bem o caminho de volta, se perde, ou mesmo tem dificuldade, às vezes até consegue voltar, mas não volta pelo mesmo percurso, demora muito mais, e isso começa a acontecer de maneira frequente, e é algo também que faz com que as pessoas próximas ou o próprio indivíduo comece a desconfiar que possa ter algo errado, né, no padrão dele. À medida, então, que essa doença avança, o indivíduo sai da fase inicial para a fase intermediária ou moderada, pode também ser chamada assim, e o que acontece nessa fase intermediária? Esse déficit de memória, ele se torna mais grave, digamos assim, ele se torna muito mais evidente, todos esses déficits que foram falados. E começam a se manifestar situações como a afasia, por exemplo, que é a dificuldade, o distúrbio de linguagem, né, porque o discurso se tornou vazio cada vez mais, né? A apraxia, que é a dificuldade de executar determinadas ações quando é solicitado aquele indivíduo. Então, apesar dele ter a capacidade física de executá-la, a capacidade motora, mas o comando central para executar aquela atividade não sai de maneira adequada. A agnosia, que já é um déficit perceptivo, é um déficit de reconhecer situações, reconhecer objetos, outras coisas que eram comuns para ele, né? Então, esses déficits, cognitivos, eles começam a se entrelaçar e a se sobrepor, né? Há prejuízo da função executiva desse indivíduo e a aprendizagem ela começa a ficar, né, dificultada de maneira geral. O que precisa ficar claro é que não é porque o paciente passa a ter déficit na aprendizagem, que pode ser desde a fase inicial, né, e aqui na moderada fica bem mais evidente, que ele não tem a capacidade de aprender.
Agora, tem que se encontrar uma outra forma de se ensinar ou de ajudá-lo a aprender. Né? Tem a última fase do indivíduo, é a fase final, onde a perda de memória ela é total, o indivíduo passa a ter uma incapacidade mesmo intelectual, e aí os sintomas motores, que a gente vai falar, evidenciar mais adiante, eles se tornam evidentes, os movimentos eles ficam lentificados, né? Apresentam-se tremores, outros movimentos involuntários, e mesmo esse paciente chega a óbito, né? Então, essa é a característica, de maneira geral, dos pacientes com portadores, né? Pacientes, pessoas com doença de Alzheimer. Outros sinais importantes que podem acontecer em paralelo e que podem dificultar o dia a dia desse indivíduo, principalmente podem dificultar o papel do cuidador, das pessoas próximas, de como lidar com esse indivíduo, são sinais que envolvem questões, aspectos, né, psicológicos e psiquiátricos. Por exemplo, insônia pode acontecer, distúrbios de sono de maneira geral. Sintomas depressivos podem acontecer nesses indivíduos, então é comum o paciente, por exemplo, quando ia ao médico tomar a medicação que foi indicada para o Alzheimer, sim, em paralelo fazer uso de algum medicamento antidepressivo. Apatia, são pacientes que começam a ficar indiferentes para as situações, né, dele ou dos outros. Ansiedade, então, pacientes que desenvolvem transtornos de ansiedade aí, e isso traz uma agitação. Se tem uma situação que é bem interessante, até mesmo curiosa, em alguns pacientes, né, isso não acontece com todos, como também os outros distúrbios, não necessariamente acontece com todos os pacientes e não necessariamente acontece na mesma fase para cada um deles, ou na mesma intensidade. Isso tem que ficar claro. O sintoma, o sinal que eu falei que é curioso, é a agitação crepuscular, ou sounding, que é o nome do inglês. Então, assim, alguns cuidadores, né, principalmente aqueles cuidadores mais próximos, os cuidadores primários, que passam mais tempo com o seu paciente, né, digamos assim, eles relatam que, à medida que o sol vai se pondo, no fim da tarde, ou início de noite, né, varia para cada lugar, à medida que o sol vai se pondo e vai se chegando à noite, digamos assim, esses pacientes, eles tendem a ter uma agitação mental maior, uma inquietação maior. Então, são pacientes que é difícil sair de casa com ele nesses momentos, é difícil adequar a alguma atividade nesse momento, seja uma atividade motora, seja uma atividade principalmente cognitiva, seja uma atividade do dia a dia, como, por exemplo, um banho, como se alimentar. Então, alguns cuidadores passam até de maneira até intuitiva, às vezes, pelo que percebem no dia a dia, sem saber exatamente que é um sintoma específico. Então, um sintoma pode ser comum na doença de Alzheimer, é fazer com que, no fim da tarde, esse paciente ele já esteja recolhido no seu canto, no seu aconchego, de maneira confortável, num lugar que ele se sinta bem, e às vezes até já preparado, como se fosse já fazer o sono da noite. Né? Outro sinal interessante são as alterações da ingesta alimentar. O paciente ele passa de fases de compulsão alimentar por alguns alimentos, ou por alimentos de maneira geral, que portanto para ele comer, outras vezes até porque ele já esqueceu que já se alimentou, ou que se alimentou de maneira adequada, não tem mais essa percepção, até numa fase mais avançada, onde ele vai para o contrário, ele vai como se fosse esquecendo, sendo apático, indiferente ao fato dele precisar se alimentar, ao mesmo beber líquidos, né? Então, isso precisa ser devidamente acompanhado por um nutricionista também, considerando que essas pessoas, na maioria, grande maioria, são idosos, e que elas podem vir apresentar déficits nutricionais que descompensem a sua saúde. Né? E aí nós chegamos nos sintomas motores. Os sintomas motores são sintomas que a gente vai focar aqui, né? Até porque aborda o tema-chave da nossa aula, né? Sobre Alzheimer. E são sintomas que são bem fortes, né? Digamos assim, para os profissionais que lidam diretamente com o movimento, ou mesmo para aqueles profissionais de saúde que, mesmo que não lidam tão diretamente, mas precisam ter o conhecimento de maneira geral de como há esse comportamento, como isso se direciona, para saber como indicar
algo para aquele paciente, o cuidador fazer com o paciente, para encaminhar para um ou outro profissional que seja necessário, né? Os sintomas motores, né, aqui o que eles se mostram evidentes. A lentidão de movimentos é bem característica da doença de Alzheimer. Né? Ela vai começando a ter essa lentidão de movimentos. Os sinais parkinsonianos leves podem acontecer, como a rigidez muscular. Então, são pacientes que começam a ter alteração no tônus muscular. O tremor de repouso, ou seja, o indivíduo, quando ele está lá com aquele membro parado, ele apresenta o tremor, mas quando ele vai realizar o movimento, esse tremor cessa. E a instabilidade postural. A instabilidade postural, desculpa, ela tem que ser bem considerada, porque ela tem repercussão na marcha e ela tem repercussão mesmo em risco de quedas para aquele indivíduo. Então, algo que tem que ter você tem que ter um olhar precoce e atento para isso aí, tá? Por parte dos profissionais. Ocorre nas fases mais avançada da doença, a liberação de reflexos primitivos, como, por exemplo, a apreensão e a execução. Então, o indivíduo fica com essa tendência maior à sucção, né, a apreensão, que são reflexos que vêm lá do bebê nos seus primeiros meses de vida. Postura de decorticação, ela é evidente na fase avançada, na fase final, né, onde o paciente começa a adotar aquela postura flexora, ele tem uma tendência a uma postura fetal, digamos assim, seja na sua hora de dormir, principalmente no seu dia a dia, outras vezes, ele tende a voltar para essa postura. E na fase tardia também, na fase final, se evidenciam movimentos involuntários, como a coreotetose e as mioclonias. A coreotetose são movimentos rítmicos, né, involuntários, que atingem extremidades do corpo, como a coreia, mas também pode atingir a parte central, como, por exemplo, a de tronco. Então, são movimentos sinuosos, digamos assim, né, e que alguns deles, como a tetose, podem imitar os movimentos de dança, mas principalmente são movimentos involuntários. As mioclonias também são movimentos involuntários que podem se evidenciar, mas já são movimentos involuntários mais bruscos, de um músculo ou de grupos musculares. Então, esses aqui são os sintomas motores mais presentes e que precisam estar, em que o profissional de saúde precisa, fisioterapeuta ou outros, como terapeuta ocupacional, educador físico, etc., precisa estar atento a isso aí. E aí, nós chegamos nos engramas. O que são engramas, né? Será que todos vocês conhecem esse termo, engrama? Engrama é algo que é um termo que se faz referência às memórias, digamos assim, né? Às lembranças que todo indivíduo tem de acordo com as experiências que ele passou na sua vida. Trazendo isso para a doença de Alzheimer, né? A grande maioria eles são idosos, então se eles são idosos, são pessoas que já passaram por várias experiências na sua vida. Algumas por um período maior, outras por um período maior, né? Algumas mais marcantes, outras menos, mas isso aí está na sua memória como um todo, né? Ele pode até não estar conseguindo, estar na fase onde ele não consegue mais explicitar, declarar isso aí, né? Pelo déficit da memória explícita, mas isso está lá guardado de alguma memória, se ele vai conseguir, de alguma maneira. Se ele vai conseguir evocar, é uma outra situação. Aqui nesse exemplo, estão situações como, por exemplo, flores, TV, cachorro, porque esse indivíduo aqui, né, que está representado aqui, digamos, o cérebro desse indivíduo, tem essa memória, talvez porque ele já teve um cachorro dessa raça, ou o contrário, porque ele tenha sido mordido por um cachorro desse, só foi um engrama formado de uma outra maneira, né? Pode ser de maneira positiva ou negativa, de violão, porque ele possa tocar violão, porque ele tem muita vontade de tocar violão. Um abraço, danças. Então, são experiências que tem na vida e cada um forma seu engrama de maneira diferente. Muitas vezes, para a mesma situação, pode ser formado de maneira diferente ou ser modificado ao longo do tempo. E aí, nós já estamos falando, nós vamos falar de exercício, de quadro motor, de motricidade. Nós precisamos desse indivíduo, ponderar, fazer a avaliação do seu quadro motor, para saber, naquele momento que ele chegou para você, que ele está tendo acesso a você, e você a ele, né?
quais são as repercussões, naquela fase que ele está, as repercussões motoras que já estão acontecendo naquele indivíduo, né? Então, a avaliação motora, de maneira geral, ela deve englobar principalmente a amplitude de movimento, se aquele paciente ainda está com amplitude de movimento livre, como provavelmente na fase inicial da doença, ou se ele já tem amplitude de movimento comprometida, como da fase moderada para grave, na fase grave, quando essa amplitude de movimento, né, ela está realmente bem afetada, né, trazendo já encurtamentos e deformidades articulares. A força muscular, ela deve ser avaliada. Talvez ela não consiga ser avaliada de uma maneira tradicional, né? Porque o paciente, pelo déficit cognitivo, não consiga compreender bem o seu comando no sentido de, digamos, flexão de cotovelo, faça mais força, faça menos força, dobre o cotovelo, estende. Então, isso aí pode ter um viés. Se isso não consegue ser avaliado de maneira assim, ele é avaliado de maneira mais funcional, ou por grupos musculares, ou colocando alguma atividade. Mas aí consegue ter uma noção, sim, de como está a força muscular desse indivíduo. Em paralelo, eu não posso esquecer do tônus, onde aquele indivíduo pode estar apresentando um tônus normal ainda na fase inicial, moderada, mas ele pode ter uma tendência, como a gente falou nos sintomas motores, para uma rigidez muscular. Ela tende a vir mais moderada para avançada, mas ela pode acontecer antes, ok? Equilíbrio precisa ser avaliado, né? Lembrando que esse paciente tem uma tendência à instabilidade postural, então ele já pode trazer prejuízos no equilíbrio estático e dinâmico, e aí vai ter repercussão em quê? Na marcha, né? Se aquele indivíduo ainda realiza a marcha, se ele precisa de algum dispositivo auxiliar ou da ajuda de um terceiro para realizar essa marcha, ou se ele não tem mais condições de marcha. Então, isso precisa estar claro para o profissional de saúde. O que é que colabora muito e se torna mais valioso, né, nessa avaliação do quadro motor? É associar essa avaliação motora com a avaliação funcional do indivíduo, né, trazendo essa avaliação para atividades funcionais, para atividades mais cotidianas, para ele, que ele possa ter tempo para executar. A avaliação funcional, ela pode ser realizada por alguns instrumentos de avaliação validados na literatura. Aqui eu exemplifiquei 3. MIF, que é a medida de dependência funcional, ela não foi criada especificamente para pacientes com DA, né? Ela é geral, mas é uma avaliação que ela pode avaliar situações do dia a dia, inclusive não só autocuidado, transferência, locomoção, como controle de esfíncteres, por exemplo. Nós temos a escala Bicats. A escala Bicats, ela já se detém a avaliar atividades básicas de vida diária e a escala de Lawton, atividades instrumentais de vida diária. Então, elas podem se somar aí para ter uma avaliação mais completa desse indivíduo, né? E que aí vocês podem, o profissional pode, deve, né, pedir ajuda de algumas respostas que saem de como é o cotidiano ao cuidador desse paciente. E aí entra o que é muito importante na doença de Alzheimer, e aí não só para avaliação, para o dia a dia, de acompanhamento daquele indivíduo, porque o paciente tem uma variabilidade ao longo do dia e de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? De acordo com como ele vem se sentindo, de como os transtornos psiquiátricos que estão em paralelo podem estar se manifestando. Então, se faz importante o conhecimento do paciente da família. Não é o conhecimento só do que é a doença de Alzheimer, é de como aquele paciente, aquele indivíduo, aquele membro da família que é portador da doença, ele está se caracterizando, o que ele está se manifestando mais naquela fase? É uma ansiedade? É uma apatia? Uma agitação crepuscular que se evidencia? É um sintoma depressivo? Ele tem mais disposição de manhã? Tem mais à tarde? Então, isso vai ajudando muito a condução, né, de exercícios, a condução de acompanhamento desse indivíduo. E aí, como já fui finalizando na tela anterior, né, o estado cognitivo, ele afeta diretamente o estado motor desse indivíduo, né?
seja de maneira direta, seja de maneira funcional, né, sem pensar no estado cognitivo dele. Não tem como, até porque o déficit cognitivo é o que é mais evidente, é o que é primário na doença de Alzheimer. O quadro motor vai vindo em paralelo, né, os problemas do quadro motor. Então, se faz necessário aí avaliar essa cognição. Como sugestão, se tem o mini exame do estado mental, um instrumento validado aqui para o Brasil, para avaliar a cognição. Na verdade, o mini exame do estado mental mesmo, ele avalia se aquele paciente, ele não é específico para a doença de Alzheimer. Ele pode ser usado para qualquer indivíduo para avaliar se aquele indivíduo apresenta ou não déficit cognitivo. Se ele apresentar, né, ele precisa ter um aprofundamento na sua avaliação, né, de cognição, até uma avaliação neuropsicológica mesmo, para em que aspectos seria até mesmo a possibilidade de avaliar melhor ou a progressão da doença, ou mesmo de início, o próprio, auxiliar no próprio diagnóstico da doença. O mini exame do estado mental, ele é muito útil, por quê? Porque ele é uma ferramenta simples de se aplicar, e ele pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde, obviamente, se tiver capacitação para ele, né? Gerando esse rastreamento de ter ou não ter déficit cognitivo. Então, a pontuação dele total vai de 0 a 30, onde 30 é o máximo, é a melhor situação, ou seja, o paciente não tem déficit cognitivo. O seu ponto de corte, existem vários estudos para isso já, desse ponto de corte. O mais usado é entre 23 e 24. Abaixo disso, o indivíduo apresenta déficit cognitivo. Acima disso, ele não tem déficit cognitivo. E o mini exame do estado mental, ele avalia situações como orientação espacial e temporal, evocação de palavras, né, de palavras, evocação imediata, memória imediata e a memória um pouco tardia, atenção e cálculo, né, a linguagem também, seja por repetir, seja para avaliar uma questão da gnosia, identificando objetos, lateralidade também, obedecer a comandos, né, pode vir aí uma praxia, obedecer a comandos em voz baixa, e a capacidade construtiva visual. Então, vários aspectos cognitivos são avaliados por ele. E aí, nós chegamos no que é o papel da fisioterapia em si, e que pode direcionar de alguma maneira pessoas profissionais que trabalham com exercícios, né? Que mesmo que não sejam fisioterapeutas, não tem exatamente o mesmo papel que o fisioterapeuta, mas que algumas coisas, alguns princípios, né, na questão da interdisciplinaridade, eles podem se complementar, se ajudar e obter mais informações aí. E aí, na fisioterapia, qual é a ideia? Prevenir e minimizar as perdas motoras que acontecem nesses indivíduos. Numa fase inicial, a gente trabalha mais no sentido de prevenção, quando ele vai entrando para moderado, né, que essas perdas elas já vão se manifestando, se evidenciando, então a gente já pensa mais em minimizar essas perdas. Assegurar uma independência de forma segura nas suas atividades funcionais pelo maior tempo possível, orientando a família para fazer isso em paralelo, com supervisão, e incentivando o paciente a sempre se manter ativo nas suas atividades funcionais independentes, desde que ele esteja realizando aquela atividade funcional, de escovar os dentes, ainda de maneira segura. Mesmo que ele não esteja mais escovando os dentes, da melhor maneira, da maneira mais eficiente, o cuidador vai lá, depois termina aquela atividade, mas deixa ele aplicar ainda a funcionalidade que ele tem, deixa ele colocar em prática isso aí, para que ele não vá o quê? Se diminuindo nas suas atividades do dia a dia, nas suas atividades de vida diária, e isso, de alguma forma, favoreça a progressão da doença, né? Então, obviamente que isso tudo tem que ser analisado com a fase da doença, com aquele indivíduo e com a atividade que ele está fazendo, para que essa potencialidade dele seja mantida, mas ainda de maneira segura, que não traga riscos para isso. A CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, da OMS, ela prega isso, né? Que se vejam as limitações de atividade que o indivíduo tem, as restrições de participação social, e com isso a gente traga à tona as
potencialidades que aquele indivíduo tem, e não ficar se evidenciando apenas, se restringindo às limitações ou aos déficits que ele tem. Outro papel da fisioterapia é identificar os riscos ambientais no domicílio do paciente. Lembrando que esses riscos ambientais, entre outros fatores, ele pode levar a quedas. E quedas no idoso pode se tornar algo perigoso, algo que possa até levá-lo a um procedimento cirúrgico e traga aí outros problemas para ele, né? Incentivar funções respiratórias, isso pode ser trabalhado desde o início, né, associado com os exercícios, e a ênfase maior deve ser dada numa fase final, e oferecer a melhor qualidade de vida ao paciente e à sua família, né, aos cuidadores, às pessoas que estão à sua volta, que fazem parte do seu contexto. Na fase inicial, então, o que é que eu vou falar um pouco dos exercícios, digamos assim, né, de orientações para cada fase, mas obviamente que isso tem que ser adequado a cada situação do contexto desse profissional, se ele está acompanhando esse paciente na unidade básica de saúde, se ele está acompanhando no domicílio, se ele está acompanhando no centro especializado, ou até mesmo no ambiente hospitalar, e fazer as devidas adequações. Aqui eu vou falar de maneira geral. Numa fase inicial, a ideia é prolongar a habilidade do paciente de se locomover, né, e andar, oferecer pistas ambientais e cognitivas para realizar assim, suas atividades. Como é que se trabalha muito nessa fase inicial? Se trabalha muito com mobilidade ativa. Né? O importante que eu preciso naquele paciente é que ele não perca a mobilidade, para que ele não venha perder a ADM, amplitude de movimento, e para que ele não venha desenvolver contraturas e deformidades. Pode-se trabalhar força? Claro que se pode trabalhar força. Força é importante. Lembrando que o nosso foco aí é trabalhar força muscular que traga uma funcionalidade para o paciente. Não é trabalhar uma força muscular necessariamente em demasia, né? Então, uma outra estratégia também que eu tenho que usar em paralelo com esses exercícios é a atenção e repetição. Porque quando nós estamos propondo exercício para o paciente, esse exemplo aqui, o paciente está sentado, com os ombros em abdução horizontal e fazendo uma flexo-extensão de cotovelo, né? A 90 graus. E aí, o que acontece? Você iria propor para ele 2 séries de 10, exemplo. Porém, você demonstrou o exercício, tocou nele, fez o feedback tátil também ali, mostrou, e ele começa a executar corretamente. Primeira, segunda, terceira repetição. Quando ele já está nas últimas repetições, ou quando ele vai para a segunda série, ele não necessariamente lembra do exercício ou ele executa da mesma maneira. Ele vai começar a executá-lo de maneira com o membro correto, o membro superior correto, direito correto, o esquerdo não. E assim vai. Então, você como terapeuta precisa estar incentivando a repetição, você precisa estar chamando a atenção desse indivíduo para os elementos fundamentais da tarefa, onde é que ele está errando, né? Do que é que ele precisa ajustar. Talvez só sua fala, seu feedback verbal não seja suficiente, então você vai lá e toca o feedback tátil para ele ter o melhor entendimento disso aí. Aqui outros exemplos, né? Um paciente, um idoso com Alzheimer, ele está fazendo uso de caneleiras no membro inferior, então para os seus exercícios, ele já está trabalhando não só como mobilidade, mas está trabalhando força, fazendo exercício de flexo e extensão de joelho, sentado, associado aí a pistas cognitivas visuais, que são as linhas amarelas, a linha amarela e a linha vermelha, né? E sempre pensando nessa estratégia de atenção e repetição, né? Um outro exemplo aqui, esse mesmo idoso, agora realizando o movimento com o bastão, sentado, onde ele vai fazer uma flexo-extensão de ombro com bastão, com os cotovelos estendidos, e aí você já pode associar isso um exercício respiratório. Como ele vai estar fazendo uma dupla tarefa motora, mesmo ele estando numa fase inicial da doença, o terapeuta precisa estar trazendo mais atenção dele à repetição e fornecendo mais feedback, trazendo informações mais repetitivas para que ele não modifique o movimento sem intenção. Né? Aqui são atividades com jogos de encaixe,
onde nós temos jogos de encaixes diversos, onde trabalha-se com formas, por exemplo, nesse branquinho aqui, se trabalha com formas e com números, porque cada forma dessa daqui tem pinos em quantidades diferentes. Tem essas outras aqui onde a gente trabalha com formas e cores. Essas outras a gente trabalha com cores e quantidade, porque esse daqui de cima, da figura da direita acima, é o mesmo que está sendo trabalhado com a paciente aqui embaixo. Então, isso se torna mais complexo, porque as cores, a quantidade de cores indica que pino que eles devem ser colocados. Se torna bem mais difícil. Então, é uma atividade que trabalha a coordenação desse indivíduo e trabalha muito a cognição. Ele fazer todo esse raciocínio ao mesmo tempo, principalmente se ele já estiver numa fase moderada. Talvez ele nem consiga executar a atividade por completo. Então, você estipula um tempo para se trabalhar com aquilo ali. Ele pode ficar muito cansado cognitivamente. Você alterna com outra atividade motora, que não exija tanto da cognição dele, como uma atividade de marcha, de equilíbrio, ou que seja, depois volta para essa atividade novamente. Né? E assim vai. Uma estratégia que se tem nessa fase, considerando principalmente a fase inicial, a estratégia terapêutica, qualquer exercício desses que você está fazendo, que fica muito evidente nesses com jogos de encaixe, é focar na memória implícita. Por quê? Porque a memória explícita, a memória declarativa, é aquela primeira memória que é perdida, que apresenta déficit na doença de Alzheimer. Então, por quê? Porque atinge-se logo, lembra lá da neuropatologia, onde se atinge o peptídeo beta-amiloide, ele atinge, ele tende a se depositar entre os neurônios, ou seja, nas sinapses dele, e tem uma certa preferência por áreas como o hipocampo e o lobo temporal, que são áreas que são responsáveis pela memória explícita. Então, esse tipo de atividade, nesse momento, ela já da fase inicial, ela não deve ser tão focada, tão estimulada, porque é uma atividade que vai exigir muito do paciente e que ele talvez não tenha tanta condição de resposta. Então, ela deve ser mais eficaz. E como é que eu estimulo esse paciente? Como é que eu estimulo o aprendizado dele, o reaprendizado dele? Como eu faço a estimulação para que ele continue ativo, né? Através da memória implícita. O que é isso? Através de procedimentos. Trazer para ele procedimento. Por quê? Como é que se daria isso? Exemplo. Vocês estão aqui nesses jogos de encaixe, aqui, esses daqui à direita, aqui abaixo. Que eles podem formar um castelinho, ele pode formar uma torre. Então, quando você coloca uma meta, quando você coloca um objetivo, como coloca um procedimento em si para ele realizar, isso só fica mais claro para o indivíduo. E aí, ele, através dessa memória implícita, ele conseguir executar a habilidade que está sendo proposta, né? Trazendo-se algo que seja mais com metas, com funcionalidade. Isso ajuda ao paciente. Em paralelo, ressalta o seguinte: a preservação da capacidade de aprender novas habilidades no indivíduo com doença de Alzheimer, ela acontece. O paciente, até a fase avançada, ele tem condição, sim, de aprender uma nova habilidade. Quem dirá reaprender, né? Principalmente se foi algo que ele tinha um engrama já feito anteriormente, que ele já teve experiências naquela atividade, né? Ele tem essa capacidade. O que acontece com ele é a dificuldade de desempenhar aquele ato motor, né? Ele teve a capacidade, digamos, de aprender ou reaprender a andar de bicicleta. Porém, quando ele vai andar de bicicleta, ele tende a cair, ele não tem um bom equilíbrio postural, porque ele teve a capacidade de reaprender, mas na hora dele colocar isso em prática, né, de vir executar a atividade, isso fica prejudicado por um déficit cognitivo, por exemplo, como a apraxia. Okay? Eu tenho que pensar também aí nesse indivíduo, né, em termos de que nessas fases iniciais acontece já desorientação, no caso, espacial e temporal. Quando eu trabalho com jogos de encaixe, de maneira geral, com formas e tamanhos diferentes,
eu estou contribuindo para a orientação espacial desse indivíduo. Quando eu trabalho com desenhos, com figuras, e eu mostro para ele o que é isso aqui, onde é que ele está descendo? Você veio de ônibus também para cá? Ou eu vim de ônibus também aqui para sua casa? Estou perto da sua casa. Você está tentando trazer situações que são cotidianas, que lembram, que precisam dessa estrutura psicomotora, que é a orientação espacial e temporal. E isso também traz uma fadiga para o paciente, o cansaço, porque é difícil para ele. E aqueles que ainda têm capacidade de perceber que ele não está indo tão bem naquela atividade, ele pode se frustrar um pouco. Então, são tipos de atividades que precisam ser trabalhadas, mas que elas precisam ter uma cautela a ser trabalhada, ou distribuídas com outras atividades, para que isso não fique tão evidente, o déficit dele ou um cansaço demasiado. O reconhecimento corporal também é algo importante para esse indivíduo, porque com o tempo ele vai sendo perdido. O fato dele se reconhecer como ele mesmo no espelho, ele entender que essa pessoa no espelho é ele, né? Chega um momento, em alguma fase da moderada, principalmente na avançada, que isso se perde, de reconhecer, né, de ter o esquema corporal, a imagem corporal dele, que isso é braço, que isso aqui é perna, que é tronco, que é cabeça, isso fica meio confuso. Lembre que a agnosia é um déficit que acontece, principalmente na fase moderada já, é um déficit perceptivo de reconhecer objetos, partes do corpo também estão falando ali. Então, é algo que deve ser estimulado desde o início, para que não se perca tão rápido, e caso isso seja perdido, né, ver como se vai focar isso aí. Numa fase já moderada para avançada, muitas vezes o paciente ele não consegue se olhar no espelho, porque ele vê aquele outro, a imagem dele refletida como se fosse um outro sujeito, um outro indivíduo. Então, isso, em vez de ajudar na terapia, pode até atrapalhar. A manutenção e recuperação do equilíbrio em marcha, isso é interessante. Manutenção para aqueles que ainda estão com essa, né, habilidade evidenciada, né? E recuperação para aqueles que já estão perdidos, que precisam de algum dispositivo auxiliar para andar, já estão até, digamos, aqueles que já estão na fase mais avançada, que ele precisa de cadeira de rodas, mas que ainda tem uma capacidade de ficar de pé andar, então isso precisa ser treinado, ser recuperado. Na fase inicial para a fase moderada, o ideal é que se trabalhe com atividades, como eu já falei, mais próximas da funcionalidade do indivíduo. Então, por exemplo, aqui, um trabalho de marcha, onde o treino de marcha ele não faz uso de dispositivo auxiliar e que você coloca uma meta para ele que ele tem que andar próximo dessas linhas. Então, isso fica mais fácil para o indivíduo entender, né, sem uma meta específica, ou seja, sem um estímulo específico para ele. Situações como, por exemplo, escada, rampa também ajudam, porque são situações que ele encontra no dia a dia. E na fase avançada, esse indivíduo, o que acontece? Ele já está com déficit de memória total, incapacidade intelectual, déficit de perda de controle de esfíncteres também, então ele está dependente de um cuidador para todas as suas atividades. E aí se caracteriza também uma síndrome do imobilismo, onde ele tem uma perda de amplitude de movimento, de força, alteração de tônus, e ele vai ficando, né, cada vez mais parado. E a ideia aí é combater essa síndrome do imobilismo e oferecer a melhor qualidade de vida para esse sujeito. Isso se faz, né, basicamente com exercícios passivos, exercícios suaves, considerando quando a gente vai, por exemplo, com alongamento, que ele não tem condições de nos relatar até que ponto aquilo está incomodando ou não. Então, a gente tem que ir na de movimento livre que existe. Exercícios respiratórios, que vão ser exercícios respiratórios no sentido mais passivo, porque ele não tem condições de contribuir. Exercícios de relaxamento, que podem estar associados a alguns exercícios respiratórios, que faz interessante. Uma massoterapia também. Os cuidadores, eles precisam estar muito bem orientados nessa fase, que é no sentido de posicionamento do leito, né, de não deixá-los na mesma posição por muito tempo. Esse paciente, ele pode, né, ter uma tendência mais fácil a lesões por pressão, então precisa ser orientado no posicionamento para quando vai dar administrar a alimentação desse indivíduo, né. Vamos lá. E fisioterapia em grupo para doença de Alzheimer? Ela pode acontecer? Faz sentido?
Sim, faz sentido. Mas com que condições? Normalmente, os pacientes que se adequam ainda à fisioterapia em grupo, pacientes com Alzheimer, são pacientes que estão na fase inicial da doença. Então, isso tem que ser considerado. Ah, só esses? Em linhas gerais, sim. Mas tem que avaliar o caso de cada paciente. Tem pacientes que passam muito tempo em fase inicial e depois a doença avança mais rápido. Tem outros que estão na fase início da fase moderada, então dá para adequar. Tem que ver as características do grupo como um todo, né? As situações de exercícios que vão ser passados, o fato do grupo ajuda muito, um visualiza o movimento do outro, não só do terapeuta, isso também ajuda. Conviver com outras pessoas, socializar, por mais que às vezes ele não tenha as condições de expressar suas ideias como gostaria ou como os seus cuidadores gostariam. E entender e respeitar principalmente a sua condição comportamental. Lembrando que, em paralelo, na fase moderada para avançada, tem-se transtornos psiquiátricos. E os transtornos psiquiátricos, eles podem flutuar. Depressivos, agitação, ansiedade. Então, pode ser que aquele grupo que o paciente faça parte 2 vezes na semana, num dia ele esteja bem, para no outro dia da semana ele está um dia de muita agitação para ele, de muito movimento, ele não está bem, ele está mais esquecido, como os cuidadores costumam dizer, ou mais desorientado, então não seja um dia bom para ele ir para o grupo, porque em vez de ajudá-lo, pode confundir, né? Deixar a rotina dele ainda mais confusa. Isso precisa ser muito bem respeitado na doença de Alzheimer, porque senão, em vez de a reabilitação, o grupo, ou a prevenção mesmo está ajudando o paciente, ele pode estar piorando o quadro. E aí, gente, eu trago para vocês, para finalizar aqui, 3 evidências científicas, que eu vou falar mais rapidamente, devido ao tempo da nossa aula, mas a gente pode debater isso por teleconsultoria ou mesmo pelo meu e-mail. Esse primeiro estudo é um estudo de 2014, onde ele trata sobre os efeitos das intervenções com exercícios, né, na cognição, na doença de Alzheimer, uma revisão sistemática. Então, a ideia dele foi avaliar a eficácia do exercício, né, na minimização do declínio cognitivo da doença de Alzheimer. E a conclusão que ele chegou foi que, né, diante dos estudos levantados, que ficaram 6 estudos, que o exercício ele pode ter, sim, um efeito positivo na taxa desse declínio cognitivo. Entretanto, os estudos eles ainda não conseguem mostrar uma intervenção ótima, uma intervenção mais protocolada, digamos assim, para a questão cognitiva, né? Isso é difícil na doença de Alzheimer. Como se fechar um protocolo de exercícios, de terapia, em cada fase, que pudessem ajudar, contribuir para a minimização desse déficit cognitivo, né? O que se sabe é que sim, que tem efeito positivo nesse declínio. Esse segundo artigo que eu trago aqui, o segundo estudo, ele é de 2015 e ele trata diretamente da intervenção fisioterapêutica na doença de Alzheimer. Também uma revisão sistemática e com meta-análise. O objetivo dele é avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica na doença de Alzheimer e, como conclusão, ele tem que as intervenções fisioterapêuticas, sim, podem trazer benefícios na doença de Alzheimer. Lembrando que as intervenções fisioterapêuticas são baseadas em exercício, considerando situações em conjunto, como a questão do déficit cognitivo, de aprendizagem motora e etc. Né? E ele também fala, né, na sua conclusão, a respeito do que eu disse anteriormente, que é difícil se ter um protocolo de exercícios, de estudos de intervenção que envolva a fase inicial, moderada ou avançada da doença de Alzheimer, considerando que cada indivíduo ele passa um tempo diferente em cada fase dessa e ele tem diferenças, né, ao longo do dia, das semanas. Esse último estudo aqui, bem interessante, ele traz sobre é um estudo de 2013, e ele trata sobre os efeitos de pistas auditivas rítmicas na marcha de pacientes com doença de Alzheimer, de pessoas com doença de Alzheimer. Então, o objetivo dele é determinar se as medidas de marcha espacial, determinar se as pistas auditivas, né, tanto por música de maneira rítmica ou pelo metrônomo, ele pode alterar as medidas de marcha, né, as medidas espaço-temporais da marcha em pessoas com doença de Alzheimer. Então, foram participantes, né, que eles têm a capacidade ainda de caminhar, e um grupo realizou marcha com pistas ambientais, com
músicas rítmicas e outro com as pistas auditivas pelo metrônomo, que é um equipamento muito usado em aprendizagem de música, que ele gera pistas de marcações de ritmo, né? Como resultado, viu-se que a velocidade da marcha, ela diminui quando esses indivíduos eles estão caminhando, mas eles estão com as pistas do metrônomo, pista auditiva através do metrônomo, ou mesmo através, né, de músicas, né? Ou seja, como conclusão, nós temos que essas pistas auditivas rítmicas, de maneira geral, né, elas trazem efeitos deletérios, né, para a marcha daquele indivíduo, em apenas uma sessão, porque isso aqui só foi uma sessão, então isso já prejudica, né? Ou seja, os parâmetros que eles fizeram aqui, essa deterioração que acontece com os parâmetros espaços temporais da marcha em indivíduos com doença de Alzheimer, eles podem acontecer porque há prejuízo também nessa doença das suas funções executivas. Então, ele executar a marcha e ainda estar ligado, atento a essas pistas ambientais, né, o que seria aí uma dupla tarefa para ele, tarefa motora e cognitiva, não ajuda, né? Pelo contrário, dificulta o seu desempenho, ok? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Aqui estão as minhas principais referências usadas nessa web palestra. As outras referências mais específicas dos estudos aqui vocês tiram aqui dos próprios estudos, ok? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no Telesaúde e até uma próxima temática. Obrigada.